bom dia, meus queridos do 7º ano do Colégio Padre Viana. Como estão vocês? Espero que estejam bem, né? Vamos lá, mais uma semana de videoaulas, né? Esperamos que você acolha os nossos conteúdos com vontade, que você possa também tomar já à mão o seu material didático para a gente começar a embarcar aí nessa revisão de conteúdos que nós já trabalhamos até aqui, né? E aí, vamos lá! Preparados? Se não, dê uma pausa no vídeo, pegue seu material didático, seu estojo e se prepare para embarcar comigo nessa aventura de retomada de conteúdos. E aí, como nós já trabalhamos, nós vamos hoje retomar os conteúdos de definição de biomas, né? Alguns biomas mundiais, ecossistemas aquáticos, biomas brasileiros, a distribuição das espécies na Terra e também vamos conferir aí as respostas de vocês das atividades que Tia Laine já passou. Vamos comigo? Bora lá! Bem, o nosso objetivo hoje é fazer com que você reforce sua aprendizagem, né? Que você possa assimilar ainda mais os conteúdos que você ainda não conseguiu fixar direitinho, para que a gente possa ter aí sempre em mente essa capacidade que nós temos de aprender e de reforçar, para a gente poder aí realizar algumas avaliações que estão vindo por aí, tá certo? Então, espero que eu possa atingir esse objetivo, que é reforçar o que você já aprendeu, tá bom? Bem, biomas, né? A definição de bioma, pessoal, ele vem do latim, né? Bio, que significa vida, e oma, que significa grupo ou massa, ou seja, massa ou grupo de vida, né? Que é um conjunto de ecossistemas interligados, como nós já vimos na outra aula. De maneira geral, nós podemos dizer que biomas são grandes espaços geográficos que compartilham das mesmas características físicas entre biológicas e climáticas, existindo aí um grande número de espécies e plantas específicos dessas regiões. E aí nós vamos ver também que existem algumas características que se assemelham entre um bioma e outro, né? Às vezes com relação ao clima, às vezes com relação ao solo, tá certo? Bem, tomando por base o assunto da unidade anterior, da unidade 1, nós vimos que espécie, né, é o quê? É o conjunto de indivíduos semelhantes entre si, ou seja, uma espécie, por exemplo, uma galinha, um elefante, um gavião, né, uma zebra, um indivíduo, exemplo de um indivíduo. População é o conjunto de seres daquela mesma espécie, né? Galinha, nós vamos ver ali muitas galinhas no galinheiro. Uma população de elefante, uma população de pardal, uma população de gato, uma população de cachorro, que é o que a gente está mais acostumado a ver, né? Comunidade seria o que? O conjunto de seres vivos vivendo num ambiente, interagindo com outros seres de forma harmônica, né? Aí a gente vai ter aí uma comunidade. Já o ecossistema, que é o que? O conjunto de quê? De fatores bióticos, que é o que? É o conjunto de seres vivos, com os fatores abióticos, que é as condições que ele encontra para sobreviver naquele ambiente. Que vai ser aí a questão da temperatura, da quantidade de água, a questão do clima. Então, o ecossistema é um conjunto de fatores bióticos, que são seres que têm vida, com as condições ambientais que ele encontra para poder sobreviver. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, tá certo? E aí os níveis de organização que Tia Laine elaborou de acordo com o que a gente acabou de ver no slide anterior, né? O organismo, né? E aí a população, comunidade, ecossistema e biosfera.
Nos biomas mundiais, nós vamos ter aí a floresta pluvial tropical, savana, deserto subtropical, campos, bosques, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e a tundra. Na floresta pluvial tropical, pessoal, nós vamos ver aí que ela tem o quê? Muita chuva, o clima é quente e úmido. Tem árvores altas, como ela já falou em outra aula, que elas competem por questão de luz solar. Então, as plantas menores são são muito pouca quantidade nesse tipo de floresta pluvial tropical. Veja, pluvial é um termo que refere à quantidade de chuva. Tropical é a questão do clima quente, que vocês já devem ter feito essa relação, né? Quando viram esse mesmo assunto lá em geografia, né? Com árvores de diferentes tamanhos, né? Com luminosidade baixa no solo, ou seja, as plantas pequenas, de pequeno porte, né? Elas têm aí uma baixa luminosidade. Por quê? Porque nas florestas pluvial tropical, as plantas elas são altas e depois elas competem por luz solar. Na savana, e aí o exemplo da floresta pluvial tropical, nós temos a floresta amazônica, no caso. Na savana, meus amores, nós temos aí as temperaturas altas o ano todo, né? Ou seja, o clima quente, duas estações bem definidas, uma bem chuvosa e uma seca. Nessa vegetação, ela é adaptada à seca, e aí tem o quê? Uma vegetação que tem muito espinho, né? Cascas grossas, raízes profundas e ramificadas. A criação de animais aí, nós vamos ver na população, aí nós vamos ver elefantes, zebras, tamanduás. E daí, um exemplo bem típico dessa região da savana é o antílope, né? Da savana africana. E aí nós temos como exemplo a savana africana e o cerrado brasileiro, que é também um exemplo de savana. E aí eu chamo a atenção de Miguel Cardoso. Ô Miguel, que saudade de você, meu amor. Vamos lá? Vamos comigo? Antônio Lucas. Vem cá, Wilson. Cadê você, Wilson? Atenção. Ô Vitor Gabriel. Bora lá? Mais atenção. No deserto subtropical, a palavra deserto ele já remete a gente ao que é uma imagem de um lugar muito seco, muito quente, né? Principalmente mais durante o dia, pois a temperatura fica muito alta no deserto durante o dia e durante a noite a temperatura cai muito, que fica muito frio. Então, durante o dia muito quente, durante a noite muito frio. As chuvas lá são raras, né? A fauna e a flora tiveram que desenvolver adaptações para poder sobreviver nesse ambiente, que ora muito quente e ora muito frio. Nós vamos ter aí os animais de hábitos noturnos, e aí nós vamos ter répteis nessa região. Na questão das plantas, nós vamos ver aí os cactos, né? E os exemplos aí de deserto subtropical, né? Que é o deserto da savana, o Atacama, lá no Chile, e o grande deserto australiano, ok? E aí, Taline, cadê você, minha querida? Ó, Guilherme, vamos lá com Tia Elaine? Seguinte, gente, vamos recapitular aí os campos e bosques. O bioma campo, ele apresenta temperaturas baixas no inverno e altas no verão. A vegetação dos campos é mais, a gente pensa, campo. Quando você lembra de campo, remete o que? O pessoal aí, campos, né? Que lembra futebol, que lembra o que? Vegetação rasteira, como também o que? Gramas, né? E arbustos. Lá, pessoal, os animais que conseguiram mais se adaptar lá foram os bisões, os roedores, né? As raposas, os lobos, insetos, mais animais que também tem animais aí, tanto de espécies carnívoras como herbívoros, né? E aí nós temos aí as pradarias, o pampa e as estepes. O bioma bosques ou arbustos apresenta chuvas e frio no inverno e seca no verão.
exemplo aí, nós vamos ter o sul da Europa e o centro do Chile, tá? Tem mais aí essa questão de campos, né? Que é essa vegetação rasteira. E nos bosques, que aí os arbustos que tomam conta, né? Na floresta sazonal temperada, ô Mariane Leal, me ajuda aqui na floresta sazonal. Ana Beatriz Ferreira, Everton, atenção menino, bora lá com tia. Na floresta sazonal temperada, nós temos aí o verão com dias longos, quentes e úmidos, e inverno com neve e dias curtos. Há arbustos, musgos e árvores cujas folhas mudam de cor e caem no outono. A floresta sazonal temperada, como vocês podem ver aí no material didático de vocês, é uma floresta que traz uma coloração laranja avermelhada, né? Por conta essa vegetação, é uma adaptação que essas plantas conseguiram desenvolver para poder sobreviver a esse clima da floresta sazonal temperada. A fauna muito rica, né, no verão, composta principalmente de aves, esquilos, raposas, insetos. No inverno, muitas espécies hibernam. Nós vimos também que, devido à temperatura muito baixa, alguns animais hibernam, ou seja, dormem por longo período de tempo, né? Utilizam a reserva de energia acumulada na gordura corporal, ou então muitos deles migram, vão para outros lugares em busca de sobrevivência, em busca de reprodução, em busca de alimentação, para poder sobreviver. E aí nós vamos ter as florestas do hemisfério norte como exemplo. Na floresta pluvial temperada, lembrando que pluvial remete o quê? Ao termo de grande quantidade de chuva, né? Termo de quantidade de chuva. O clima chuvoso com temperaturas amenas o ano todo. Árvores perenes muito altas, como as sequoias, né? Aquelas árvores que chegam a 100 metros de altura ou mais. Lá nós vamos encontrar nessa floresta pluvial temperada, né? Por que temperada? Porque ela tem aí um equilíbrio, né, na temperatura, temperaturas amenas durante o ano todo, mesmo com clima chuvoso. Na fauna, insetos, aves e anfíbios, cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos e roedores. Como exemplo, nós vamos ter aí as florestas no noroeste da América do Norte e do sudoeste da Austrália. Taiga. Ô José Davi, bora lá? Mariana Oliveira. Cadê Maria Clara Borges? Bora lá? Taiga. Clima frio, verões curtinhos e invernos longos, né? Consequentemente, quando a gente já lê essa primeira frase, a gente lembra de quê? Lembrando que quando o inverno é muito longo, a vegetação é um pouco prejudicada e também a diversidade de animais, tá certo? Com muita neve, solo pobre em nutrientes, flora com pinheiros que é estilo de coníferas, como ela já disse na última aula, né? Elas têm esse efeito de cone, pois trazem folhas rígidas para poder suportar o peso da neve. A fauna constituída por mamíferos, né, adaptados ao frio, com lobos, ursos, tigres, esquilos, coelhos. E aí nós vamos ter os exemplos aí, que é as florestas de coníferas lá no Alasca, né? No Canadá, Europa e Ásia. Lembrando aí a questão de como o inverno é longo, né? Tem aí a questão dos animais hibernarem. Na tundra, nós vamos ver clima polar, com o solo congelado quase todo o ano, também com pouca espécie, né, de vegetação e de animais, vegetação escassa, e no verão há pequenos arbustos, musgos e líquens. A fauna lá, constituída principalmente por mamíferos adaptados ao frio, como as renas e os bois, ao
descarados. Como exemplo, nós temos aí o polo ártico, né, e a rena da tundra, certo? Lembrando também, chamando aí minha querida Ana Beatriz Vasconcelos, Maria Júlia, Pedro Eduardo, Lorena, sua linda, vamos com tia. Os ecossistemas aquáticos, pessoal, podem ser classificados em de água doce, né, que é a água dulcícola. Por que é água doce? Por conta da pequena quantidade de sais minerais dissolvidos nessa água. E essa água a gente pode encontrar em lagos, córregos e rios, recifes de corais também. Como ecossistema aquático, nós vamos ter aí a água salgada, né, nos ambientes marinhos, que abrange toda a zona bêntica, que é aquelas zonas do fundo do mar, zonas pelágicas, que são aquelas abertas dos oceanos, os estuários, que estão ali entre os rios e as marés, zonas entre marés, que é aquela faixa litorânea na praia. Nós já vimos na outra aula. No manguezal, que é o quê? É o encontro de águas do rio com águas do mar. Essa água fica sais dissolvidos. É um local característico dessas nossas regiões aqui tropicais, que se origina a partir desse encontro dessa água doce, formando um lodo. Tem uma importância enorme, qual é? É sim, a questão de quê? Da procriação de muitos animais aquáticos, pois no manguezal é um local propício, calmo, que oferece aí uma condição para os animais poderem se reproduzir. Tanto peixes, caranguejos, anfíbios, etc. Ok? Vamos lá agora para biomas do nosso Brasil lindo. Pouco de água aí, pessoal. Pode fazer uma pausa no vídeo para tomar sua aguinha também, para a gente embarcar agora. Vou chamar meu querido Pedro Vigni, José Riquelme, Eduarda Pereira, ou Herbert. Bora lá tirar nossas dúvidas sobre os biomas brasileiros? Bora lá. Os nossos biomas brasileiros se dividem em dois, que são os biomas continentais e os costeiros. Os continentais, né, são os biomas terrestres, né, que ocupam uma faixa de extensão territorial, onde a maior parte da nossa biodiversidade está encontrada. E aí nós vamos ver aí a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Nos biomas costeiros, né, é o que fica na faixa de transição entre o marinho e o continental, que abrange vários ecossistemas diferentes na extensão na costa litorânea brasileira. Entre eles podemos destacar os manguezais, as dunas, os costões rochosos, as ilhas, restingas, recifes de corais, baías, praias e as falésias. Bem, começando aí com o bioma maior do nosso país, que é a Amazônia. Lá nós vamos encontrar altos índices de chuva, né? Muitos rios, um clima quente e úmido propício para o quê? Para o desenvolvimento de árvores altas com diferentes estratos na floresta, e também a formação de serrapilheira. Toda folha que cai sobre o solo faz ali uma camada de proteção do solo, como também aí há uma decomposição dessas folhas dessas árvores. A fauna é a mais rica, né? Que é a questão aí de insetos, aranhas. Vamos encontrar vários animais de 5 grupos, né, de seres vivos. E aí, a flora, nós vamos ter aí o açaí, o guaraná, a castanha do Pará, o cupuaçu, o cajá, entre várias outras espécies de vegetais. No Cerrado, nós vamos ter um clima tropical quente, o inverno é seco, com algumas queimadas naturais, e o verão chuvoso. O solo arenoso e pouco fértil. Consequentemente, a vegetação vai ser rasteira ou árvores pequenas com casca grossa. Os galhos são retorcidos
E as raízes são longas, pois se o inverno é seco, né? E aí o solo é arenoso, as raízes dessas árvores de cerrado têm que ser profundas e longas em busca de água. Após a queimada, né? Lá há o rebrotamento das plantas, ou seja, as plantas, depois dessa queimada natural, que é ocasionada por conta do clima, muitas vezes, né, elas têm um rebrotamento muito rápido lá. A fauna, né, composta por insetos, serpentes, tamanduá-bandeira, tatu, lobo-guará e onça-pintada. E vários outros que não deu para citar aqui. E na flora, né, na criação de vegetais, nós vamos ter o buriti, a mangaba, o arapicum e várias outras espécies, certo? Vou chamar minha querida Tawane, Pablo, Gabriel, Valesca, Mariana Emily, você está aí? Ô Ana Renata, ô Maria de Fátima, minha princesa, meus príncipes e princesas do 7º C. Vamos lá? Caatinga, que é o bioma da nossa região, clima quente e seco com pouca chuva, solo rico em minerais e pobre em matéria orgânica, vegetação adaptada à seca. Então nós vamos ver aí árvores que desenvolveram, né, a capacidade de desenvolver folhas, raízes capazes de suportar, né, o clima quente e seco. Vamos ter aí a perda das folhas, o aparecimento de espinhos, né, em algumas plantas como mandacaru e cactos, raízes longas e caules que armazenam água. A fauna, nós vamos ter o calango, o carcará, o gambá, serpentes, morcegos, aves e vários outros animais, como também na flora vamos encontrar o xique-xique, mandacaru, capim dourado, umbu, aroeira, várias outras espécies de vegetais que a gente tem a capacidade tanto de usar várias partes dessas plantas, tanto os frutos, como as folhas, como as raízes, como o caule para chás, não é? Já na Mata Atlântica, clima quente e úmido, ou seja, quente e úmido, propício para quê? O aparecimento o desenvolvimento de grandes árvores e também espécies de animais, né? Com árvores com muita chuva, o solo úmido, árvores altas com diferentes níveis de cobertura vegetal, formação de serrapilheira. Lembrando que serrapilheira é aquela camada de folha que cai sobre o solo, que protege esse solo, que ajuda aí nessa questão da decomposição da matéria orgânica nessas florestas. Abriga ecossistemas como a mata das araucárias, as restingas e manguezais. Nos vegetais nós vamos encontrar o pau-brasil, o jacarandá, o palmito, o ipê, jambo, bromélias, samambaias, entre outros. Na fauna nós vamos ter aí o cachorro-vinagre, a paca, cutia, mico-leão dourado, morcegos, répteis, anfíbios, aves, insetos. Pantanal. Deixa eu chamar meus queridos aqui, Glaíssa, Diego Cilião, Ana Júlia, Francisco Rafael. Deixa eu fazer a chamada desse povo lindo. Laisa, ô João Lucas, João Paulo, vamos lá, pessoal. Vamos comigo. Vocês estão juntinhos aqui comigo, tá? No Pantanal, nós vamos encontrar em regiões constantemente inundadas nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Formação das lagoas pantaneiras. Lá, a fauna são as garças, a onça-pintada, o tunhuiu, a capivara, o jacaré, anfíbios, peixes, entre outros animais. A flora, nós vamos ter aí a aroeira, o angico, vermelho, ingazeiro, embaúba e bromélias. Lembrando que o Pantanal, aquelas regiões que, né, tem o solo bastante alagado, né?
E aí nós vamos ter aí nessa região do Pantanal criação de gados, né? Por conta da vegetação que ele tem, rasteira e alagada. No Pampa, conhecido como Campos Sulinos, ele compõe extensas planícies encontradas no Rio Grande do Sul. Clima sempre chuvoso, com baixas temperaturas no inverno. O solo é fértil, apesar de estar aí, né, sempre o clima chuvoso. Nós vamos encontrar na fauna insetos, como insetos, nós vamos ter aí o quero-quero, é uma ave, jacu, o João de Barro, o graxaim e etc. Na floresta nós vamos ter aí, né, vegetações de grama, tá, e arbustos. Bem, vamos agora trabalhar um pouco sobre a distribuição das espécies na Terra, retomando também o nosso conteúdo. E aí eu peço que me ajude aqui o Juan, a Rebequinha, a Ana Beatriz Queiroz, o Ezequiel. Cadê Eduardo Ferreira? Vamos lá, né, pessoal? Na distribuição das espécies na Terra, nós vamos ter aí, ver que a distribuição dos seres vivos ela é bastante variável e algumas espécies só ocorrem em determinada região porque encontraram nessas regiões as melhores condições de sobrevivência. Por isso são chamadas de endêmicas. Endêmicas são tipos de espécies que só se desenvolvem em determinadas regiões. Ou seja, porque encontraram nesses ambientes condições favoráveis de clima, temperatura, solo, alimentação, reprodução propício para eles. Ok? E aí tem aí o canguru, o urso polar, entre outras espécies endêmicas. Já as espécies cosmopolitas, que eu vou citar aí o pardal, o pombo, o rato, a barata, são espécies que conseguiram se espalhar por várias regiões do planeta e conseguiram se adaptar muito bem, tanto na questão da reprodução, alimentação, tá? Então aí nós vamos ter esses dois tipos, né, de espécies, umas que se desenvolveram em certo tipo de região e outras que não, que se desenvolveram muito bem em várias regiões do planeta. Na biogeografia, nós vamos ter aí, é a ciência que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos, atuais e extintos. Ela auxilia na investigação da história da Terra e das modificações que ocorreram em nosso planeta com o passar de milhões e milhões de anos. A distribuição das espécies é influenciada por muitos fatores, pessoal, como é o movimento dos continentes ao longo do tempo, chamado de deriva continental. Então, como a tia Laine já falou que para cada área da ciência existe um tipo de investigação, né, que é feito. No caso da biogeografia, ela vai trabalhar essa distribuição geográfica dos seres vivos, tanto os que a gente conhece hoje, quanto os que já se extinguiram. E ela vê também aí como os fatores, o movimento das placas tectônicas, como foi importante, né? E os fósseis deixados nas rochas, como foram importantes e hoje serve ainda muito para a gente ver como as espécies se desenvolveram e que foram separadas um dia devido aí à questão da teoria da deriva continental, que é o quê? Que nada mais é do que antes nós tínhamos um continente só e com o movimento das placas tectônicas que formam o nosso planeta, esse único continente ele se dividiu, né? E aí hoje ele está separado, como nós podemos ver nessa imagem, como ele se separou e como ele hoje está representado atualmente. Antes, quando ele era só um continente, a gente chama de Pangeia, né? Que é o quê? Esse continente único, ele se fragmentou, ou seja, ele se dividiu em dois continentes há 135 milhões de anos. Um mais ao norte, outro mais ao sul, Laurásia e Gondwana. Esse processo de fragmentação resultou na distribuição dos continentes como a gente conhece hoje, como vocês já estudaram também em geografia. As placas tectônicas, né, elas são o quê?
nada mais é do que a crosta terrestre formada por blocos. Esses blocos a gente chama de placa tectônica. Essas placas tectônicas estão em constante movimento, gente. Em alguns lugares, os movimentos bem suaves, bem leves, quase que se não percebe. Em outros ambientes mais fortes, né? Que é o que ocasionam terremotos, né? Vulcões, tsunamis, né? Essas placas estão em constante movimento, flutuando sobre o magma, podendo se aproximar ou se afastar umas das outras. É a partir daí, da compreensão dessas placas tectônicas, que se pode explicar como os continentes se movimentam, certo? Esse movimento pode fazer com que se choquem, gerando abalos sísmicos, que são os terremotos, e, consequentemente, as tsunamis, que nada mais é do que um terremoto que acontece ali no fundo do mar, e aí gera aí ondas gigantes, né? E também formando cadeias de montanhas e vulcões. Formando cadeias de montanhas e vulcões, aí é a questão do movimento das placas tectônicas, né? Questão aí do solo. Bem, e aí eu convido vocês a pegar o caderno as atividades da apostila na página 16, e aí nós vamos ter aí alguns gabaritos dessas atividades. Essa questão 1, que é para vocês numerarem, né? Ficando nessa sequência. E aí eu te convido a dar uma pausa. Dê uma pausazinha nesse vídeo. Até você abrir, tome uma água e volte comigo para corrigir essas atividades. Tá legal? Tô esperando. Bora lá. Pois bem, na questão 1 da página 16, nós vamos ter aí essa sequência numérica, como ela fica. Ficando 7, 3, 1, 2, 8, 4, 5, 6. Na questão 2, né, nós vamos ter aqui, na questão 2, pegando a página 16 aqui. Na questão 2, onde ele fala dos ecossistemas aquáticos, né, que ocupam um papel de grande destaque, pois a superfície terrestre tem uma vasta área coberta de água. Sobre esses ecossistemas, marca a alternativa correta. A alternativa correta aí ficou a C, pessoal, tá? Na terceira questão, ele traz aí, né, a questão: quais as características do clima e do ambiente podem estar associadas à presença de várias espécies da floresta amazônica e da Mata Atlântica? E aí Tia Elaine traz aí essas correções. Vamos lá, Camilinha, cadê você? Gabriela Soares, Riviere, Adrícia, Pedro Henrique. Vamos aqui comigo, meu amor, corrigir essas atividades. Na questão 4, pessoal, nós vamos ter também uma questão de alternativa, onde ele diz: os biomas assinalados com os números de 3 a 6 correspondem respectivamente a letra A, ou seja, o bioma tundra e floresta tropical, certo? Essa atividade do caderno de atividades na página 7, que eu também te convido a dar uma pausa nesse vídeo e pegar o caderno de atividades, onde muitos de vocês tiveram dúvidas para realizar essa questão, né? Nada mais é, gente, esse círculo, né, que traz a lembrança do nosso planeta, né, esse formato. Vocês vão escolher um único organismo e desenhar ele aí onde está. Organismo que pode ser uma galinha, que pode ser um cachorro, um animal ou um vegetal. Na verdade, vamos usar aí um animal, ok? É melhor usar um animal. No organismo, vocês vão desenhar esse animal. Na população, vocês vão desenhar vários desse único organismo que você desenhou. Por exemplo, se eu desenhei um gato em organismo, eu vou desenhar vários gatos em população, certo? Na comunidade, eu vou desenhar os seres que podem conviver com esse gato. Daí eu posso desenhar na comunidade o gato, eu tenho que desenhar o gato em todas essas partes, tá?
vou desenhar na comunidade o gatinho e os outros seres vivos que ele pode conviver. E aí o gato pode viver com o ser humano, pode viver com o cachorro, entre outros animais. No ecossistema eu vou desenhar o gato e o ecossistema que ele está inserido, no caso o ecossistema terrestre, né? E aí eu vou desenhar vários animais e plantas do ecossistema que o gatinho está inserido. O bioma, né, que eu posso encontrar o gato, e a biosfera, que é a camada de vida do planeta. E aí você pode desenhar vários outros animais. Não é fácil? Na segunda questão, que é uma alternativa para você marcar de verdadeira ou falsa, né? Tem aí a letra F, né? É falsa essa alternativa. A letra B, verdadeira. Letra C, verdadeira. Letra D, F, verdadeira. E a letra E, falsa. Nessa questão do caderno de atividades, né? Que está lá na página... Você vai encontrar essa atividadezinha aí na página 8 do caderno de atividades, que você vai pegar as características descritas na página 9 e associar. Você vai identificar qual é o bioma dessas imagens e você vai identificar as características desses biomas, que essas características estão relacionadas na página 9 enumeradas, tá certo? E aí você pode dar uma pausa no vídeo e fazer aí a sua correção, tá? Vou passar aqui para a próxima, né? Ok? Espero você dar uma pausa também e corrigir. Já lá na página 9, tem aí esse mapa, né, dos principais biomas mundiais, que você também pode estar fazendo aí, relacionando e identificando a localização dos biomas mundiais no mapa. E aí ele fica desse jeito, né, nessa legenda. Na letra A da quinta questão, ele diz: identifique alguns dos fatores abióticos que interferem nesses ambientes. E aí, os fatores abióticos, né, tem aí a temperatura, salinidade, luminosidade, distribuição de nutrientes dissolvidos e etc. Também nós vamos ter aí o gabarito das questões da página 10, 11, 13 e 14, tá? Então, eu sei que vocês já fizeram essas atividades, já postaram para mim essas atividades e agora vão poder estar conferindo o resultado das suas questões, tá certo? Pode dar uma pausa nesse vídeo e aí fazer a sua correção com calma, para que você possa ver aí o que você acertou, o que você errou e poder estar corrigindo. Também lá na página 13, né, eu mostro aqui questões da página 14 e a questão 14 e a questão 15. Bem, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aí retomado esses assuntos, dando uma refrescada na memória de vocês. Eu espero ter atingido aí meu objetivo, que era fazer você recapitular esse assunto, reforçar o que você já aprendeu, conferir as suas respostas das atividades. E eu fico por aqui lembrando a vocês que essa onda que nós estamos enfrentando, nós vamos passar por ela, tá? Lembrando a vocês da higiene corporal de vocês, principalmente de lavar as mãos. Não esqueçam de usar a máscara toda a vida que for sair de casa, toda vez que for sair de casa. Gente, também lembrem aos pais de vocês. Eles precisam usar a máscara, eles precisam cuidar da higiene, tá bom? Lembrem aos seus familiares, os seus vizinhos, seus amigos, tá bom? Ficamos por aqui, ó. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau!